seu lugar, de pé no seu lugar, e vamos cantar do amor de Deus, que é infinito, que é lindo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fica animado aí, gente. Animado. Nós estamos na casa do Senhor, amém? E eu gostaria só de ler um versículo, ou na verdade 4 versículos com vocês, que está em Salmos 24, versículo 7 a 9, se eu não me engano. Não, 7 a 10. E diz o seguinte: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos abrir nossos corações nessa tarde, nessa noite, para que entre o Rei da Glória. São todos muito bem-vindos. A gente muito se alegra em adorar o nome do Senhor, na nossa língua, com o nosso povo. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que você levante a sua voz. Eu não sei quantas portas às vezes estão fechadas no nosso coração, mas hoje é dia de abrir todas para que Ele entre. Amém? Vamos adorar o Senhor. Pode continuar de pé, irmão, porque vocês hoje tiveram 1 hora a mais para dormir, tá? Tô lembrando disso. Vamos cantar.
Deus, nós consagramos nesse momento tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, recebe nossa adoração aqui neste lugar, porque só o Senhor é digno, Pai. Nós não somos merecedores desse honra. Minha vida
Giovanni vai trazer uma mensagem musical para abençoar os nossos corações. Você pode se sentar.
essa mensagem musical é uma oração. O título dessa oração é Os Pés da Cruz. Então, nesse momento, eu queria pedir que cada um fechasse seus olhos, fizesse essa oração a Jesus, exaltando e adorando Ele por quem Ele é, e pedindo para que Ele restaure a sua identidade, quem você é, de verdade nele, que é isso que tem que ser a nossa maior inspiração e a nossa adoração. Buscar quem nós somos em Deus, entendermos mais dele, para que assim a gente possa ser luz e sal para essa terra. E quem conhecer esse cântico, que adore em uma só voz comigo. Amém? Amém. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa e oração. E a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Filho, a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Vamos orar. Tá, não. Vocês estão me escutando? Só o pedestal tá meio frouxo. Se quiser pegar o de lá. Só pega, já tem ele. Mamãe, em pé. Nem comigo.
peço, Senhor, que o Senhor acalme nosso coração e fale que precisamos mudar, que precisamos ser transformados, Senhor Deus. Use-nos, Senhor Deus, como um canal. Possamos espelhar a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mãe. Onde go? Segura na mão. Segura a mão. É isso. Então, Eu sei. boa tarde, irmãos. Muito boa tarde, muito bom estar aqui, celebrar, adorar o nosso Senhor. E eu fui assim tremendamente abençoado por esses louvores. Então, eu estava ali sentindo a presença do nosso Deus, sendo adorado, sendo glorificado, sendo bendito. E eu confesso que nós praticamente somos nós, né, que fazemos a organização do grupo. Eu uma separação pessoal do louvor e quem faz o restante das atribuições aqui. Eu não conversei com a Analissa, mas todos esses louvores que foram ministrados, o Senhor preparou para esse momento. Então, eu sou muito grato a Deus por estar aqui e compartilhar com vocês. Eu sei que é uma grande responsabilidade. Nós vamos hoje falar sobre um texto bastante conhecido, muito rico, mas ao mesmo tempo muito desafiador, né? E que Deus falou muito no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês ela no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Mas antes da gente ler o texto, eu queria que a gente pensasse, às vezes a gente transfere muito a igreja, né? Qual seria o legado dos cristãos para a humanidade? Mas eu queria personalizar isso. Qual é o seu legado para o próximo? Qual o seu legado que você poderia deixar e dizer assim, poxa, passei aqui e o meu legado foi esse? Trazendo um pouco para a questão da visão, da cosmovisão cristã, né? Qual o legado da igreja? Qual o legado do cristianismo para a humanidade hoje? Eu suponho que algumas respostas seriam amar o próximo, talvez uma atitude de se doar, né? De amar, dando realmente, talvez um apoio moral para outra pessoa. Talvez seja uma resposta assim de algumas pessoas. Talvez seja, não, eu quero ser uma igreja que faça as pessoas estarem bem, estarem felizes, estarem, sabe, felizes. Você ser feliz. Quero que as pessoas sejam felizes. Então, talvez seja uma missão de uma igreja assim. Mas eu queria trazer algumas verdades sobre isso, e eu concordo, eu acho que o nosso papel realmente é ser luz, né? Termos uma atitude de paz, uma igreja que transmita paz, uma igreja que, se o irmão está passando necessidade, vamos ajudá-lo, sim, até mesmo não sendo irmão, é importante, sim, mas eu penso que tudo isso é uma consequência do grande, imensurável valor da igreja, do valor que existe em mim, existe em você. Crianças, adultos, jovens, não se exclui ninguém aqui, né? Não se exclui ninguém. Somos a igreja do Senhor Jesus. Sou eu, é você, somos nós. Hoje, a imensurável, que eu entendo, a imensurável benefício que nós podemos fazer é levar as boas novas do Evangelho, compartilhar as boas novas do Evangelho, compartilhar
que Deus, Jesus, o Rei dos Reis, veio, morreu, padeceu por nós, derramou o sangue dele na cruz para que nós não perecêssemos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, não apodreça, mas tenha vida eterna. Isto é, nós não estamos falando de uma simples ação de transformação de vida, de ter ou não ter alguma coisa material física. Nós estamos falando de eternidade. O problema é que muitas vezes nós pensamos que a eternidade é aqui e trocamos esses valores. Valores eternos são substituídos por valores momentâneos. Por isso, quando eu falo que as consequências, é natural que quando você tem essa paz de Deus, você transmite paz. Quando você tem essa visão da eternidade, quando você vive a visão da eternidade, quando a sua vida é movida por isso, tudo é uma consequência. Fidelidade, amor, mudanças radicais que para muitos sejam loucura, mas para quem tem essa visão da eternidade não é. Para a gente falar um pouco sobre o livro de Marcos 2, de 1 a 12, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre uma expressão chamada metanarrativa. A metanarrativa foi um filósofo, né, francês, Jean François, que ele disse que a metanarrativa vou ler aqui, né, abrange todas as outras narrativas que fornecem um quadro geral significado, de alguma coisa, explicando a origem, propósito e destino da humanidade. Ele explica a metanarrativa sendo isso, isto é algo que tem começo, meio e fim com um propósito. E a Bíblia, ela tem uma metanarrativa. A Bíblia, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, mas tudo em um só propósito, com uma só história, né? A Bíblia começa com a criação, depois em Gênesis 1 e 2, no capítulo 3, a Bíblia fala em Gênesis 3 sobre a queda do homem trazendo o que seria a queda do homem? Sendo o pecado, a transgressão e o completo afastamento de Deus. Completo afastamento de um Deus santo. E esse afastamento de Deus, o próprio Deus, seguindo a metanarrativa da Bíblia, Deus deu em Jesus Cristo, já mostrou uma solução, que seria a pessoa de Jesus Cristo. Então ele começa na criação, o homem pecou, desobedeceu a Deus, perdeu a conexão com Deus, está desligado com Deus, daí vem a expressão religião, se religar, se ligar novamente. Religião não é reunião de pessoas, religião é se você se reconectar com Deus, que não tem nada a ver com simplesmente uma igreja. E nessa metanarrativa, a Bíblia fala sobre a aliança com Israel, onde vem os profetas, e nessa metanarrativa chega Jesus nos evangelhos, e logo depois em Apocalipse a redenção e o final, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, uma metanarrativa bíblica é criação, pecado, profetas, Jesus Cristo vindo, morrendo na cruz e ressuscitando para que nós tivéssemos, para o homem ter vida e vida eterna em abundância. Quando formos ler aqui em Marcos 2, nós vamos perceber que Jesus pregava. Então é importante a gente entender o que ele pregava, por que ele pregava. Entender que essa pregação de Jesus veio desse processo, explicando o que aconteceu, explicando sobre a necessidade do arrependimento, explicando o que é prioridade, explicando qual seria o maior legado da humanidade. Então ele veio falando sobre isso, né? Então, hoje,
Quando a maior prova de amor que eu posso ter para o próximo, a igreja pode ter para a humanidade, é falando que você precisa se arrepender dos seus pecados. É falando que Jesus veio, morreu por você, para que você entenda, peça perdão pelos seus pecados, para que você tenha vida eterna. Porque quando eu não falo isso, hoje não se fala muito sobre pecado, porque não é agradável. Não é agradável falar sobre, você precisa se arrepender. A pessoa está me acusando, por que eu preciso me arrepender? A nossa natureza é pecaminosa. Então Jesus, quando eu omito isso, eu estou faltando amor com a pessoa. Simplesmente aquela pessoa padece sem Cristo. Nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. Quando nós morremos, nós temos uma eternidade com Deus ou sem Deus. Essa é a verdade, irmãos. Com Deus ou sem Deus. Imagine o tormento que é viver sem Deus eternamente. E eu omito isso. É falta de amor. Isso é falta de amor. Quando nós entendemos sobre Jesus, o grande sacrifício que ele fez, porque lá em Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem um justo morrer, derramar seu sangue, não tem como ninguém ser perdoado. Então, para a gente entender o que realmente é um legado, o que realmente é importante, quando nós lemos aqui o texto, sem derramamento de sangue, antes era um cordeiro que era imolado, e que aquele cordeiro encobria o pecado, mas quando João viu Jesus chegando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira, não apaga simplesmente, tira, ele reme, é uma remissão. Gente, olha, eu ouvindo isso aqui, confesso que eu chorei. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na cruz por mim. Muito obrigado. Antes eu fiz isso, Senhor, mas o Senhor apagou, o Senhor esqueceu, o Senhor remiu, o Senhor me vê como um santo. Isso é muito caro, irmãos. Isaías 43 diz: eu mesmo, sou eu quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Efésios 1,7 diz: temos redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados. Pensando nisso, aqui foi uma introdução para a gente entrar agora em Marcos 2, 1, 12. Para a gente entender aonde Jesus estava. É um texto tão rico que a gente poderia abordar de vários aspectos, mas vamos ler aqui, Marcos 2, 1, 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por quatro deles o carregando. Não podemos levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns dos mestres da lei, e em seu pensamento, raciocínio, em seu íntimo, no seu coração, eles pensaram: por que esse homem fala assim? Está blasfemando.
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo: levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, e estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vi nada igual. Linda, né, essa passagem? Tremenda. Temos alguns personagens, temos o nosso, nessa história que podemos identificar. Temos o Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo. Temos um paralítico. Temos os amigos do paralítico. Temos a multidão e o que eu vi, né? E os líderes religiosos, os mestres da lei. Então, para a gente entender um pouco o contexto de Marcos 2, em Marcos 1, a partir do versículo 22, Jesus demonstrou a autoridade de ensino. Ele ensinava e as pessoas diziam: quem é esse? Quem é esse aí que fala com tanta autoridade que eu nunca vi igual? Então, Jesus, no versículo 22 do capítulo 1 de Marcos, Jesus mostrou a autoridade. Eu penso que essa autoridade tem muito a ver com a forma como Jesus apresentava a palavra, em parábolas, na linguagem deles e com a vida. Então, Jesus ensinava com autoridade. No versículo 27, Jesus demonstrou autoridade, gente, em espíritos malignos. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas pessoas atormentadas por espíritos malignos, por demônios. Jesus, com autoridade, até o próprio demônio disse: olha, quem é esse que tem tanta essa autoridade? Jesus, o nome sobre todo nome, o nome que é poderoso, o nome que cura os feridos, que expulsa demônios, tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Por isso que ele diz: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. E Jesus, ele tem autoridade sobre as doenças. Então, ele curava muitos. E aqui no capítulo 2 de Marcos, nós estamos vendo algo diferente. É a autoridade de perdão de pecados. Perdão de pecados. Jesus, então, no capítulo 1, ele estava em Cafarnaum. Ele vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, né? Se minha sogra estivesse aqui, não porque sogra não. Mas curou aquela senhora e transformou a vida daquela. E lá ele ficou em Cafarnaum, na casa. Eu penso que a casa de Pedro foi a base do ministério de Jesus por 1 ano e meio. A Bíblia fala mais ou menos esse tempo. Então eu penso que lá era um lugar estratégico, onde era próximo ao mar da Galileia, onde tinha um quartel de Roma lá, porque realmente era uma cidade importante. Então, ministerialmente, Jesus ali ele conseguia ter acesso a muitas outras comunidades. E viam muitos. Ele fez muitos milagres. E as multidões
buscavam Jesus. Eram muitos que vinham, eu quero ver, eu quero saber o que é isso, né? E aí Jesus decide ir para outras cidades, da circunvizinhança ali. Interessante que quando a multidão buscava Jesus, os discípulos, eles estão buscando você, estão buscando o Senhor. Ele sabe, eu preciso ir para outros lugares. Eu preciso pregar o evangelho em outros lugares, não só aqui. E aí Jesus ia. E ali ele ficava na região de Nazaré, pregando a palavra. A Bíblia é muito clara, pregando a palavra. E nesse momento, um leproso se aproximou de Jesus. O leproso não saía nem da toca, né? Realmente era uma toca. E aí um leproso veio, era completamente discriminado, o leproso, era uma das piores doenças. E Jesus curou aquele leproso. Aquele leproso chegou para Jesus, o que tu queres, Senhor? Tu podes, se tu queres, me cura. Isso aí era outra pregação, mas Jesus preferiu tocar no leproso e curá-lo. Ele poderia só ter falado, né? Mas ele tocou. Ele restaurou a vida daquele homem em todos os aspectos. Jesus disse para o leproso, não, por favor, ele não pediu por favor, ele disse, não fale, vá lá no sacerdote. E o leproso, ele saiu tão animado, eu fico pensando naquele homem, rapaz, eu estou aqui, longe da minha família, eu vou gritar e sair da glória a Deus e falar para todo mundo. Resultado, mais pessoas, multidões e multidões buscavam conhecer esse Jesus. Eu penso que Jesus falava, eu não consegui, agora eu entendo, Jesus, o foco de Jesus eram os 12. Aqui, nós dois, aqui, vamos aqui, para depois ele alcançar as multidões. O ensino de Jesus, ele era mais importante do que as curas. E ele disse, olha, que não fale exatamente para que não tenha essas multidões. Sabe, para a gente pensar sobre multidões. Será que é bom? Denominações, tantas multidões? Ou, não sei, talvez relacionamento não seja mais o que Jesus estava querendo dizer para a gente? Então, nesse contexto, Jesus volta para Cafarnaum, e aí a gente entra no texto de Marcos 2. Ele volta para Cafarnaum e o texto diz que ele estava em casa. Em outras traduções, ele estava à vontade em casa. Né? Estava com Pedro, André, na casa de Pedro. E as multidões chegaram. Fico imaginando aquela... Nossa, é agora, vamos lá. E aquela multidão chegando. E a Bíblia diz que era tanta... E Jesus estava fazendo o quê? Vocês têm a Bíblia aí? O que é que Jesus estava fazendo quando a multidão chegou? Para a multidão, no versículo 2. No final do versículo 2. O que é que Jesus estava fazendo? Pregando a palavra. O ministério de Jesus de ensino, que a gente vê claramente a importância do ministério de ensino de Jesus. Ele pregava, ele ensinava a palavra. Ele parava, vamos aqui, vamos entender isso aqui. Jesus é o nosso grande mestre. Jesus, ele nos ensina muito. E nos mostra muito qual é a nossa prioridade de ensino, de buscar, de entender a palavra. É muito importante a gente ter isso em nossa mente, a importância de ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, buscarmos a palavra de Deus. E aí, Jesus, quando voltou para Cafarnaum, as pessoas procurando, e a Bíblia fala que tão grande multidão, uma multidão enorme, faltando o ponto de multidão.
aqueles homens, a Bíblia não fala de onde eles eram, né? Não sei se esses homens eram de Cafarnaum ou de uma cidade vizinha que ouviu de Jesus e disse, poxa, tem um Marcelo ali que está tetraplégico. Penso que aquele homem, como ele estava numa maca, entende-se que ele não conseguia andar, nada, era uma doença. Não. Jesus já tinha curado pessoas de acidentes, de morte, e eu penso que esse homem aqui era um tetraplégico, né, que não anda, e que não tinha movimentos, e que precisava de ajuda. E aqueles homens, não sei se são 4, lógico, são um em cada ponto, né? Mas eu não vou entrar no mérito, dizer se eram 5, vamos ficar trocando. Mas aqueles homens disseram, eu conheço o mestre, esse mestre que está em Cafarnaum. Eu penso que esses homens já tiveram tido um contato com Jesus e com a vida restaurada e sabia que Jesus poderia restaurar a vida daquele amigo. E aí eles colocaram na maca. Se não for Cafarnaum, só para a gente ter uma ideia, naquela circunvizinhança, em média, são 15 quilômetros. Se fosse Cafarnaum, tudo bem. Está mais próximo. Mas é de 15 a 35 quilômetros levando aquele homem na maca. Vamos lá, vamos conseguir. Vamos conseguir aquele desejo de abençoar. Aquela fé que eles tinham de prioridade, de dizer, ele precisa conhecer Jesus. E aí eles levaram Jesus, levaram o homem para conhecer Jesus. Mas só que a multidão era tão grande, lotado, o carro estava lotado lá, era gente demais. E aí, gente, eu li esse texto e fico pensando, quem sou eu desses personagens? Quem é vocês desses personagens? Uma multidão que viu os caras, eu imagino que viram os caras lá com o rapaz lá paralítico lá. Normal seria o quê, gente? Abre. Vem, ele está aqui. Indiferente, uma multidão indiferente, sem compaixão. São aspas. Será que, como nós estamos? Talvez se fosse uma pessoa de status daquela cidade, ele, opa, chegou aqui, vai abrir aqui, vamos ver o milagre acontecer com fulano. E aí, eles não encontraram lugar. Não tentaram. Em Lucas, que é a mesma passagem, em Lucas 5, fala que eles tentaram várias outras possibilidades. Rapaz, deixa eu ver aqui. Não conseguiram, João. Botaram o homem para entrar lá na casa, cara. Não conseguiram. Ninguém. E aí, eles tiveram uma ideia. Rapaz, vamos botar pelo teto. Vamos botar ele aqui pelo teto. Lá na época, é meio que plano, né? O telhado é plano. Bianca, fica tranquila aí. Ele não está me atrapalhando em nada. Viu, Fábio? Fica tranquilo aí. Não está me atrapalhando, pelo contrário. Ele faz parte do culto aqui e vocês vão entender o que é que eu vou dizer daqui uns 5 minutos. E aqui aqueles homens, eles pegaram lá e subiram no teto, era mais ou menos palha, madeira e barro. E aí começaram, Gustavo, eles tentaram quebrar. Tá. Aí a multidão, eu fico imaginando Jesus ensinando lá, né? E aí, gente, não é brincadeira não, para poder quebrar um teto de uma casa construída no barro,
Né? A gente conhece umas casas de barro lá no interior, sabe que o negócio, mesmo quando o barro pega lá, meu irmão, o negócio é difícil. Mas aqueles homens começaram, pá, 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 pá. E tinha que ser um espaço mais ou menos assim, porque o paralítico não ia cair em pé, né? Então tinha que ser de uma, sei lá, 4 por, não sei, mas que uma pessoa possa passar. E aí eu fico pensando, rapaz, o homem de ensino que é Jesus, ele continua a ensinar, né? Às vezes uma distração, entende? É tão pequeno diante da grandeza do nosso mestre. Pode acontecer, gente, a distração é possível, mas ele continuou lá, ó. Continuou. Até que aqueles homens, depois de algum tempo, desceu o paralítico. O paralítico desce lá, bem na frente, assim. Imagina Jesus lá, né? Tudo bem, pode vir. Nosso mestre, ensinando aquela multidão. Eu fico imaginando o que aquela multidão pensava quando Jesus estava ali descendo, e aquele povo descendo, aquele paralítico, e o que vai acontecer aqui, meu amigo? Aquele cara aqui não tem condição. Jesus olhou para ele e disse: eu vi sua fé. Oh, glória a Deus. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe o que está no seu coração, no meu coração, no seu coração. Jesus conhece o seu coração. E disse: os seus pecados estão perdoados, filho. Filho, ainda diz assim, filho, os seus pecados estão perdoados. O legado de Jesus é de perdoar pecados. O legado de Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou para perdoar pecados. Mas no meio daquela multidão, o texto fala que alguns religiosos arrazoavam no seu coração, pensavam no seu coração: quem é esse aí? Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. E aí, um parênteses para nós, né? Uma multidão indiferente, uma multidão insensível, que não se compadecia do sofrimento daquele homem chegando ali, e uma multidão para julgar, observar. Peraí, eu não estou aqui para aprender nada, eu estou aqui para ver o que ele vai fazer de errado, para eu poder condenar, para podermos condená-lo. E aí aqueles homens, quando pensaram aquilo, às vezes eu fico pensando na minha vida, tipo, será que em qual ponto eu tenho tanta religiosidade de não apreciar, de não adorar, mas estou aqui, peraí, deixa eu ver aqui como é que é. Tem aquelas bandeirinhas ali, então assim, eu acho que não tem aquilo ali, aquele irmão cantou assim. Não, irmãos, nosso coração, Jesus vê o seu coração e ele espera uma adoração a Ele. Uma adoração genuína. E aqueles homens, quando chegaram, sempre a Bíblia fala que eles pensaram no seu coração. E aí, o que é que acontece nesse momento? Só Deus pode perdoar pecados. É verdade. Então aqueles religiosos, opa, é aqui que eu peguei ele aqui. Porque é verdade. Só Deus tem poder para perdoar pecados. E só Deus conhece o íntimo do seu coração. Só Deus sabe o íntimo do seu coração. E aí, Jesus, vocês estão pensando isso. Então, Jesus, o nosso mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Ele mostra quem Ele é. Eu sou Deus. Eu sei o que você está pensando. Isso é tremendo, irmãos.
Então aqueles homens ficaram, então eles sabem. Então eles não tinham como acusar Jesus, porque Jesus foi direto lá. E Jesus ainda fez mais. Ah, tá. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é mais fácil? Perdoados estão seus pecados, ou levanta, pega o teu leito e anda. Jesus estava querendo dizer que a salvação, você ser salvo, você ter uma vida regenerada, é muito mais importante que você ter uma vida física. Sim, glória a Deus, ele foi restaurado fisicamente, mas a vida espiritual, o preço de Jesus foi muito mais caro ele vir e morrer na cruz. Derramou o sangue dele por você e por mim. Jesus estava querendo dizer, é muito mais difícil isso, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Desde o princípio, quando houve o pecado, quando houve a queda, nós fizemos um plano, um cordeiro precisava ser sacrificado. Eu sou o cordeiro. Jesus está falando isso. Ele não está dizendo, vamos ter uma casa zona aqui. Olha só que prosperidade. Não! Isso passa, gente. Isso aqui é para quem tem uma vida olhando para aqui, agora, 80, 90 anos que seja, e a eternidade. Jesus está falando isso para mim e para você. E ali, aquele homem que estava no leito. Interessante, coisa que me veio aqui. Quando Jesus disse, teus pecados estão perdoados. E aí aqueles homens disseram, não, Senhor, eu vim aqui porque eu queria cura. Foi isso? A Bíblia não fala isso. Jesus sabia o que estava no coração dele. Jesus sabia que ele queria uma restauração espiritual. Jesus sabe qual é o desejo do nosso coração. E quando aquele homem levantou, quando aquele homem conseguiu andar, ele poderia ter voltado para consertar o teto, né? Mas não. Ele pegou o leito dele, foi para casa. E todos deram glória a Deus. E disseram, esse é diferente. Esse tem autoridade. E eu queria fazer uma pergunta para você. Queria perguntar, quem você é? Quem você é? Eu me identifico muito com o paralítico. Sabe? Aquele cara ali, sabe? Sem conseguir chegar a Jesus. Eu tive amigos que me mostraram o caminho. Tive amigo que se fez de louco para poder me levar a Cristo. E eu sou grato pela vida daquele amigo que levou aquela marca. Quem é você? Você já foi até Jesus? Você já buscou realmente Jesus? Você já teve esse encontro com aquele paralítico? Você já procurou de todas as formas realmente quem é Jesus? Somos uma multidão observadora? Sou um paralítico? Que Deus possa mostrar e transformar nosso coração e que nosso coração esteja olhando para Ele, porque Ele conhece. Jesus vê. Jesus vê. Vamos orar. Senhor, sou tão grato, Senhor, pela Tua santa palavra. Sou tão grato, Senhor, porque
o Senhor planejou desde o princípio. O Senhor se propôs a padecer naquele Calvário, naquela cruz, derramar o seu sangue para me perdoar, nos perdoar. Senhor, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo, que o Senhor enviou quando o Senhor subiu aos céus, possa trabalhar no coração de cada um aqui, a começar na minha vida, de lembrar, de ser grato, de entender o que realmente é um grande legado, o que pode mudar, transformar a vida de uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, Senhor, Espírito Santo de Deus, se nesse lugar existe alguém que ainda não teve esse encontro relacional, pessoal, íntimo contigo, Senhor, Espírito Santo de Deus, trabalha nesses corações. Eu creio que o Senhor tem um grande propósito em todos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelos irmãos que entoaram louvores, que os irmãos que estão organizando, que estão no som. Obrigado pelo pastor dessa igreja. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa comunidade. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essas cidades. Pai, nos usa realmente como amigos que levam os outros a Cristo, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, temos essa vida de amor, olhando para Ti. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome eternamente. Amém. Obrigado, Marcelão. Deus continue te abençoando, te usando como instrumento do Senhor nessa terra. Então, a caneta é sua? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, que nós saiamos aqui sempre alimentados pela palavra do Senhor, que seja um momento especial. Nós não somos espectadores, nós somos adoradores de Cristo, servos desse Deus vivo. Nós venhamos usar esse tempo. E se Deus às vezes estiver tocando no coração de algum de vocês que queira participar, que queira tocar alguma coisa, algum instrumento, que queira trazer uma palavra, está aberto a todos. Isso nós não somos aqui uma igreja, um pastor, não, nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. Então, às vezes, se Deus trouxe uma palavra, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar lá na frente? Não se preocupe. Se Deus colocou um recado no seu coração, transmita. Obedeça o chamado. E que nós venhamos ter um mês abençoado. Para mim, no mês passado, para agora, passou num piscar de olhos. Então, que Deus abençoe vocês nessas próximas 4 semanas. Mês que vem estaremos aqui de novo com mais um alimento vindo direto do trono de Deus, que venhamos a trazer novas pessoas. A gente lá no café, eu tenho visto como as pessoas são curiosas para conhecer um pouco da língua do português, e alguns falam que talvez viriam ou que talvez venham em algum momento. Então não deixemos de convidar as pessoas, porque não importa a língua, o Espírito Santo fala ao coração. Ele não importa a linguagem, o momento. Às vezes uma pessoa que não ouviu uma palavra do português não entende, mas o Espírito Santo tocou ali, trouxe a memória e o arrependimento e a salvação. Então que venhamos abençoar vidas. Obrigado por vocês que fazem parte, que estão colocando cada tijolinho tudo aqui. Eu fico muito feliz com o trabalho de todos nós, tá bom? Seria demais pedir pro louvor cantar mais um louvor. Seria possível louvor da... Pode repetir uma das... O pregador está pedindo aí, ó. Vamos encerrar com um louvor, então. Vamos ficar todo mundo de pé.
Estique aí a coluna, braço, vamos adorar o Deus poderoso desta terra. Amém? Só a data do próximo culto, né? Dia 1º de dezembro. Ficou estabelecido isso. Primeiro domingo de todo mês. A gente vai se encontrar aqui. Em nome de Jesus.